Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. O sinal vai marcar 10 horas da manhã nesta terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente volta amanhã às 8 horas da manhã, você já sabe, depois do Primeira Hora aqui na Rádio Bandeirantes. Na tela do Band News TV você também confere o Jornal Gente. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes traz o que é notícia também na região metropolitana de Campinas, com sempre atenção voltada para o noticiário nacional e internacional, pelo FM 85.7, a faixa estendida do FM, onde você ouve a Rádio Bandeirantes, pelos rádios que tem a faixa estendida, pelo celular e também pelos aplicativos. Você nos acompanha pelo Band Play, pelo portal bandmulti.com e com imagens no nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Um espaço para você também comentar, curtir, compartilhar e se inscrever para receber a notificação ao vivo da nossa programação com imagens aqui do estúdio do Alto do Jardim São Gabriel, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas. Eu sou o Heitor Fredo e convido você até às 11h30 da manhã também participar conosco pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. 971021493. Comigo aqui nos estúdios, na mesa de som, Gilberto Sufi, nos trabalhos técnicos da Central Técnica, o Danilo Capucci. O Gilberto Sufi levando até você esse som que você nos acompanha. O Danilo Capucci com as imagens do nosso canal do YouTube, a coordenação do Gil Kleber. E daqui a pouco conosco também o Tiago Prudente, nesse giro de notícia, opinião e muita informação. 10 horas e 1 minuto, eu quero começar trazendo a atualização de Campinas para o alerta da dengue, um grande problema de saúde pública da nossa cidade. E a Secretaria de Saúde divulgou ontem o novo boletim semanal sobre a dengue. 10 áreas em alerta para a doença pelo potencial de transmissão e pelos casos confirmados ou suspeitos até aqui. Esses bairros foram selecionados em função das confirmações e dos pacientes com sintomas dos últimos 7 dias. Objetivo: mobilizar a população para ter todo o cuidado necessário. A lista agora inclui o condomínio Parque da Hípica, o bairro das Palmeiras, os bairros Cidade Universitária 1 e 2, o bairro Village, o Jardim Guarani, Conjunto Habitacional Chico Mendes, o Residencial São José, o Loteamento Residencial Rosário e a Vila Aeroporto. O Departamento de Vigilância em Saúde destacou que os bairros indicados nos boletins anteriores também precisam manter os cuidados de medidas preventivas, como, por exemplo, o Jardim Eulina, onde foi realizada a primeira grande ação da guerra contra a dengue. E se você tiver algum dos sintomas dessa doença, dor de cabeça, dor no corpo, náusea, vômito, manchas no corpo, dor articular, dor atrás dos olhos, tendo pelo menos 2 desses sintomas associados, procure o centro de saúde mais próximo da sua casa para você receber o atendimento e a orientação necessária. Afinal de contas, vale sempre o alerta de que a dengue é uma doença que tem um cuidado extra com uma medicação que tem que ser prescrita pelo médico. Não é qualquer medicamento que a gente pode tomar em caso de sintoma de dengue, e isso pode fazer com que você, não tendo cuidado especial, agrave ainda mais os sintomas e a doença se torne ainda mais grave no seu corpo. Divulgação do boletim, ela passa a ser feita semana a semana e o cuidado tem que ser redobrado nesses bairros, mas tem que ser em toda a cidade, em todo o nosso país. Até porque não é só Campinas que sofre com a dengue. E a vacina contra a doença começa a ser aplicada já em diversos municípios e tem uma novidade a respeito desse assunto.
A vacina contra a dengue vai priorizar a faixa etária de 6 a 16 anos. Foi informado ontem pelo Ministério da Saúde que essa é a fase de prioridade. O Brasil vai adquirir 5.200.000 doses da vacina fabricada por um laboratório japonês, vai receber algumas doações e a prioridade dentro das cidades que vivem uma epidemia será para crianças e adolescentes. O Tiago Prudente, inclusive, fez uma reportagem, conversou com o Éder Gatti, que é diretor do Plano Nacional de Imunização, e conta mais a partir de agora aqui no Manhã Bandeirantes. Em muitas cidades brasileiras, essa cena tem se repetido. Agentes de porta em porta alertando a população sobre a dengue. Eu vou descer um pouquinho aqui, tá? Dá licença. Essa ação foi em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul já registra mais de 200 casos da doença, o dobro do que em anos anteriores. E quem já enfrentou a dengue sabe dos riscos. Demorou para passar as dores, porque as dores eram horríveis. Demorou acho que uns 4, 5 dias doendo, né? Mas graças a Deus depois passou. No Distrito Federal há uma epidemia. Em 2023 foram mais de 52 mil casos. Esse ano já são mais de 2 mil. Muita gente a vizinha minha tá com dengue. Tô quase todo cantando Você Anda, tá lotado. E esse ano estados e municípios vão ganhar uma ferramenta a mais no combate à dengue. Uma vacina vai ser disponibilizada pelo governo federal, mas em 2024 o número de doses ainda vai ser limitado. O laboratório japonês Takeda Pharma vai entregar pouco mais de 5 milhões de doses da Kedenga. O laboratório produtor disse que para o Brasil ele só tem esses 5.200.000 doses para vender, mais doses que serão doadas. O Ministério da Saúde não deu detalhes de como será a distribuição. A definição sairá nos próximos dias. Crianças entre 6 e 16 anos devem ser priorizadas, seguindo uma recomendação da OMS. A vacinação, que acontece no esquema 2 doses, deve ter início em fevereiro. Dentro dessa faixa etária, a gente vai decidir qual é a melhor grupo etário a se vacinar e atingir o melhor resultado, que seja tanto operacionalmente interessante para estados e municípios, ou seja, que eles consigam executar da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo a gente consiga ter resultados epidemiológicos, né, que de fato a gente evite casos de hospitalizações. Existe um imunizante sendo desenvolvido aqui no Brasil pelo Butantan. Vale reforçar que mesmo com a chegada da vacina, as medidas de prevenção têm que ser adotadas. Nada de deixar água parada. O Brasil bateu recorde de mortes por dengue no ano de 2023. Foram 1.079 vítimas pela doença até o dia 27 de dezembro. A Organização Mundial da Saúde afirma que é o maior número de casos da doença no mundo. Metade do que existe de caso confirmado de dengue no planeta está no Brasil. 50% dos casos em todo o mundo. Autoridades de saúde já alertaram para uma epidemia da doença no Brasil em 2024. O imunizante Kedenga tem registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é indicado para a prevenção de dengue de 4 a 60 anos de idade, independentemente de a pessoa ter tido ou não a doença previamente. E desde o dia 21 de dezembro, a confirmação do Ministério da Saúde da incorporação da vacina pelo Sistema Único de Saúde. O governo federal afirma que é o Brasil o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante em sistema público e universal. E no próximo dia 25 de janeiro, a última quinta-feira desse mês, vai acontecer uma reunião definindo as localidades prioritárias. Conjunto entre Ministério da Saúde, estados e municípios, para saber quais cidades vão receber as primeiras doses do imunizante para o SUS. Tiago Prudente, considerando que Campinas vive uma epidemia, que o prefeito da cidade, Dário Saad, é vice-presidente de saúde da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a expectativa é que Campinas esteja nessa lista e que o prefeito mostre a necessidade da cidade, do município, ser linha de frente também no combate à dengue a partir da distribuição do imunizante. Bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, Heitor, vai depender muito do perfil aqui da cidade de Campinas. Lembrando que
temos poucas doses. Com a doação, o Ministério da Saúde acredita que deve passar aí dos 6 milhões de doses. Como são 2 doses, o esquema vacinal de 2 doses, pouco mais aí de 3 milhões de pessoas vão ser vacinadas. Então vai ser feita uma análise de município a município para verificar onde a situação é pior, onde a situação é mais dramática e onde o perfil do grupo que vai ser escolhido entre 6 e 16 anos, não significa que todas as crianças e adolescentes de 6 a 16 anos vão ser vacinadas, mas um grupo específico dessa faixa etária se encaixa melhor. Se Campinas estiver dentro desses critérios, provavelmente vai receber o imunizante, e aí uma região da cidade vai ser selecionada. E essa limitação acontece porque o laboratório japonês tem uma limitação de produção, ele não consegue produzir mais do que isso. Então o Brasil só vai conseguir receber essas doses. O Ministério da Saúde até reforçou essa questão, falou, olha, a gente tentou mais doses, mas o laboratório só consegue produzir isso. Então a gente vai ter que criar essa estratégia para tentar dar uma ferramenta a mais para estados e municípios. É basicamente isso, é uma ferramenta a mais. Os cuidados básicos de cuidado em casa, de evitar água parada, continuam. E aí o Ministério da Saúde também espera um avanço na vacina que está sendo produzida aqui no Brasil, pelo Instituto Butantan, que está na fase final de testes, para que esses testes sejam concluídos, então possa ter uma liberação da Anvisa. Lembrando que a Qdenga, que é a vacina do laboratório japonês, é a única que tem autorização para aplicação. Então a gente tem a incorporação agora dessa vacina no Sistema Único de Saúde, mas é uma vacina que é limitada também. Por que ela é limitada? Ela só tem autorização para ser aplicada em crianças acima de 4 anos e até pessoas até 60 anos. Ou seja, idosos não podem tomar essa vacina, porque ela não tem autorização para pessoas acima de 60 anos. O laboratório japonês não testou a eficácia para idosos e também não testou eficácia ali para crianças menores, que inclusive são grupos de risco dentro da dengue. Então a gente tem essa dificuldade também, esse problema a ser enfrentado, as limitações dessa vacina, mas de toda forma o governo vem fazendo um esforço para incorporar ela no sistema de saúde. É um importante, mas que não descarta as outras medidas, até porque até que essa vacina chegue a todos os grupos vai demorar, porque existe aí todo um processo de transferência de tecnologia que demora para que a produção possa ser aumentada. E pelo ritmo do laboratório japonês, dificilmente essa produção vai ser aumentada tão rapidamente. Uma dificuldade que eles têm aí de produzir em larga escala para um país de mais de 210 milhões de pessoas, né, Heitor? Próximo mutirão contra a dengue em Campinas está marcado para o próximo sábado, dia 20 de janeiro, no Jardim Eulina novamente, no Jardim Quarto Centenário. Os detalhes da operação vão ser divulgados até sexta-feira, mas a Prefeitura já confirma que será uma ação que novamente vai utilizar drones para do alto tentar identificar casas que eventualmente os moradores não abram, não permitam o acesso das equipes da vigilância, e também a presença de chaveiros que podem ser acionados se tiver uma situação flagrante de um ponto ali na casa que se tornou um verdadeiro criadouro do mosquito Aedes aegypti. A última ação, realizada entre 11 e 12 de janeiro, terminou com pendência de 44% das casas, 44,5% das casas que não foram vistoriadas. No mês de dezembro, também na mesma região, o número era de 57%, quase 58%. Então, houve uma diminuição das casas que não receberam essas equipes, inclusive com a presença de soldados do Exército, presença de guardas municipais, mas ainda assim, 44,5% das residências fechadas é um número que ainda preocupa. 10 horas e 13 minutos. E ainda falando sobre Campinas, olha, se você teve problemas recentemente com alguma encomenda, preste atenção nessa reportagem. Um funcionário terceirizado dos Correios no centro de distribuição de Indaiatuba foi preso suspeito de ter furtado encomendas. O homem de 31 anos foi levado para a sede da Polícia Federal, confessou o crime de peculato e o Everton Ramos conta um pouco mais pra gente, conversou inclusive com a Cabo Elizabeth da Polícia Militar, há quanto tempo isso estava acontecendo e qual o volume desse prejuízo para
A pessoa que às vezes está recebendo uma compra, está esperando uma encomenda ou até mesmo o boleto nosso do dia a dia. Everton Ramos. Sacos plásticos lotados de encomendas, cartões de créditos, documentos pessoais, correspondências, entregas que nunca chegaram aos verdadeiros donos. Tudo encontrado na casa de um morador de Indaiatuba, funcionário terceirizado do Centro de Distribuição dos Correios, que furtava os objetos. Ação que, segundo a polícia, já estava chamando a atenção dos colegas de trabalho. No local, fizemos contato com o supervisor da agência, que disse que um dos funcionários, ele saía do posto ao qual ele tinha de estar, com algumas embalagens, ia até o alojamento e posterior voltava sem nada nas mãos. Acionou então a polícia, no local a gente indagou, né, o funcionário então em questão, e ele acabou confessando que ele de fato havia subtraído alguns objetos das agências. No armário da empresa foram apreendidas 6 embalagens com diversos produtos, entre eles um aparelho celular. O homem de 31 anos confessou o crime. Na casa dele, a polícia encontrou 3 sacos de aproximadamente 50 litros, com mais encomendas furtadas. A polícia investiga agora há quanto tempo o funcionário praticava o furto. Ele trabalhava no centro de distribuição há cerca de 2 meses e já tinha passagens pela polícia pelo crime de furto. Preso em flagrante, ele agora deve responder pelo crime de peculato, que é quando um funcionário público ou terceirizado se aproveita do cargo para obter vantagem própria. Todas as encomendas foram levadas para a sede da Polícia Federal em Campinas e devolvidas para um representante dos Correios. Agora são 10 horas e 15 minutos. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre um novo projeto aqui de Campinas que tem novidade para uma região importante. Final ali da Francisco Glicério, próximo à Avenida Aquidaban. É uma área que a partir de agora, a partir de amanhã para ser mais exato, terá a abertura de um chamamento para empresas interessadas na construção. E ali, quem sabe também facilitar fluxo de pessoas numa região central que a gente sabe que precisa de uma revitalização. Ficou curioso? Ficou curiosa? A gente vai explicar os detalhes na sequência com o presidente da CETEC, nosso convidado hoje aqui no Manhã Bandeirantes. O intervalo é rapidinho. Você também pode participar conosco pelo 97102-1493. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Uma série que é sucesso mundial no streaming, agora na tela da Band. Vikings, sagas lendárias de heroísmo, batalhas, romances, adrenalina e muita emoção esperam por você. Prepare a pipoca e não perca nenhum episódio. Maratone esta super série com a gente. Vikings, de segunda a sexta, 10h30 da noite, na Band TV. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O INSS começa nesta segunda-feira a utilizar inteligência artificial para detectar fraudes em atestados médicos para conseguir o auxílio-doença, atualmente chamado de benefício por incapacidade temporária. Esse benefício é concedido quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por mais de 15 dias por motivo de doença. Para obtê-lo é necessário apresentar atestado ou fazer uma perícia médica. A partir desta segunda, um robô desenvolvido pela Dataprev vai fazer uma varredura nos atestados médicos que forem enviados pela internet.
pela plataforma AtesteMed. Esse sistema substitui o atendimento médico pericial por uma análise de documentos, nos casos em que o benefício é de até 180 dias. Agora, a análise feita pela inteligência artificial vai cruzar dados como nome, assinatura e CRM do médico no atestado, além de identificar o endereço de onde foi enviado o arquivo. Em 2023, mais de 1.600.000 pedidos chegaram ao INSS via AtesteMed, mas quase metade não foi aceita porque não estava de acordo com as regras do Instituto. Segundo o órgão, faltava algumas informações no atestado ou algum dado gerou dúvidas. Por isso, os trabalhadores foram encaminhados para a perícia. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas e 20 minutos. Manhã Bandeirantes de volta na Rádio Bandeirantes Campinas. A Prefeitura de Campinas, por meio da CETEC, Autarquia de Serviços Técnicos Gerais, vai publicar amanhã o edital de chamamento público para ocupação do solo público embaixo do viaduto Aquidaban. A finalidade é requalificar a área pública e oferecer à população novos serviços e produtos nesse local que fica próximo ao Largo do Pará, por onde passa a Avenida Francisco Glicério, a principal avenida do centro de Campinas. A intenção é ocupar com vários tipos de comércio. E para a gente entender um pouco mais desse projeto, dessa iniciativa de revitalização no centro de Campinas, o nosso convidado é o presidente da CETEC, Henrique Lerena, que está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Presidente, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, por aceitar o nosso convite aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia. Bom dia, Heitor. Eu que agradeço o convite, poder estar esclarecendo esse projeto importante, que é um projeto da Prefeitura de Campinas. É um projeto que o prefeito Dário Saad está trabalhando já há alguns anos de revitalização do centro. São várias ações e a ocupação do vão do viaduto da Aquidaban se insere dentro desse projeto de requalificação do centro de Campinas, na qual a ideia central é trazer novos serviços, comércio, para que o centro seja revalorizado novamente. Para a gente situar o nosso ouvinte, Francisco Glicério, Largo do Pará à esquerda, motorista que está seguindo para o fim da Francisco Glicério, ele tem ali a opção de acessar à direita para pegar a Avenida Aquidaban ou entrar na José Paulino. É nesse viaduto que estão previstas essas obras? Exatamente, você pontuou muito bem, né? São 3 áreas, né? Total das áreas que a CETEC está colocando para o chamamento público, né? Total de 2.700 metros. E são 3 lotes que a gente está chamando assim. Uma que fica bem em frente à Justiça Federal, quase com o Largo do Pará, né? Outra maior que também é bem em frente ao Largo do Pará e que encosta um pouquinho na Glicério. E outra área também é já na Glicério com a Aquidaban. É que a Aquidaban fica em cima, né? Onde está o viaduto. E aí a ideia é que essas áreas, os viadutos, em várias cidades do mundo isso acontece, né? Eles ficam totalmente abandonados, né? Às vezes a manutenção não é adequada. E aí o interessante desse projeto é que o edital que a gente está elaborando e vai publicar amanhã é que toda a outorga, né, porque o espaço público ele precisa ser remunerado, né, pela utilização do particular.
Mas a finalidade que o prefeito e a CETEC almejam não é arrecadar recursos, e sim utilizar. Então, assim, toda a outorga ela será revertida em benefício da área. Então, a gente não vai pedir dinheiro, vamos pedir obras no local de revitalização, paisagismo, iluminação. Aí o comércio vai, e aí com isso vem uma série de medidas, né, em termos de segurança, de ocupação desse espaço público. Então, a finalidade central é reocupar aquele espaço público. Nesse local nós temos já uma grande rede hoteleira, né, vários hotéis. Então, assim, precisa de estacionamento, e aquela região ela tem falta de estacionamento. Então, as áreas podem ser utilizadas para estacionamento, outros tipos de serviços, cafés, lanchonetes, padarias, enfim, é uma gama de serviços que podem ser utilizados, aquele solo, para servir a população local. E também, fora os hotéis, também tem muitos prédios residenciais, né? Então, também, a gente coloca a exemplo de que pode ser instaladas lavanderias, enfim, uma série de serviços que também ajudem a população do entorno do viaduto daqui da Ban. A área ali tem 2.700 metros quadrados. Isso. Aí podem ser pequenos comércios, um grande comércio, isso vai depender do interesse a partir da abertura do chamamento. Exatamente, a partir da abertura do chamamento, a gente estabelece os lotes, as pessoas podem se organizar, dizer, olha, eu quero um lote, eu quero instalar esse tipo de comércio, desde que o plano diretor admita esse tipo de atividade comercial e que lá é bem amplo, né? Lógico que a gente não vai admitir um tipo de comércio, algum tipo de estabelecimento comercial que gere poluição, que gere ruído, que gere incômodo, né? Então tudo isso tem que ser respeitado. Mas é uma área comercial, estritamente comercial, que se aplica a uma gama enorme de comércios, né? Então, assim, há uma procura em função disso. Tiago Prudente, conosco aqui no Manhã Bandeirantes, Henrique Lerena, presidente da CETEC, falando sobre esse novo projeto na região central de Campinas. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Vou fazer uma pontuação aqui, uma ponderação, porque o vereador Paulo Gaspar sempre falou disso. Era até uma das cobranças dele. Queria saber se tem participação dele nessa. Bom dia. A gente sempre coloca a Câmara Municipal a par de todas as ações que a Prefeitura faz, a CETEC faz. E o vereador Paulo Gaspar, ontem, ele me mandou uma mensagem, ele viu a reportagem, o que a gente trabalhou, a gente conversou, né, com vários vereadores da cidade, né, para que eles também aportassem novas ideias, porque a gente, quando elabora um projeto, a gente tem que ouvir sempre o conjunto da sociedade. E os vereadores representam, né, a sociedade. E o Paulo Gaspar, sim, também participou. E ontem ele me parabenizou a CETEC, parabenizou o prefeito em função desse projeto, que ele também entende muito interessante para a cidade. Presidente, presidente. Fica à vontade, Tiago. Posso emendar? Claro, claro. Eu fiz essa pergunta envolvendo o vereador Paulo Gaspar, porque ele fala muito do modelo que é adotado em Porto Alegre, né? Em que os viadutos são cedidos para iniciativa privada. Vai seguir o mesmo modelo, ou o modelo que Campinas está implantando é diferente? Não sei se o presidente tem conhecimento desse modelo que é implantado em Porto Alegre. E quanto tempo deve levar do chamamento até a implantação desses comércios embaixo do viaduto ali daqui da Ban, e também se há previsão da ampliação do projeto para outros viadutos da cidade de Campinas. Bem, vamos lá. Vamos começar pelo fim, pela última pergunta. Sim, esse é um projeto piloto. O prefeito, quando a gente pensou na ocupação dos viadutos, né, até estava conversando aqui com o Heitor antes da gente começar a entrevista. O que inspirou muito o prefeito foi uma viagem que ele fez a Buenos Aires, onde ele encontrou essa situação, né, de ocupação de viadutos, né, desses vãos, né,
com um comércio muito interessante de restaurantes. Então você, no centro da cidade de Buenos Aires, você tinha assim uma utilização desse espaço público de uma forma muito interessante, iluminação, um lugar agradável de ficar. Enfim, é aquilo que a gente sempre apregoa, né? O espaço, quando ele não é ocupado, ele acaba sendo abandonado e é às vezes mal ocupado, né? Então a finalidade, assim, a gente se inspirou muito, assim, o prefeito naquilo que ele viu em Buenos Aires e, assim, essa questão de Porto Alegre especificamente não chegou a nosso caso, mas eu fiz uma pesquisa de vários municípios no Brasil, como que eles estavam utilizando esse espaço público. São Paulo tem uma proposta também muito interessante, que é parecida ao que a gente aqui está trabalhando, entendeu? De utilização, mas assim, cada cidade tem uma realidade, e o que eu estava pontuando anteriormente, que o grande diferencial nosso aqui em Campinas, que a gente não pegou esse projeto com a finalidade de arrecadar recursos para a prefeitura. E aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a iniciativa privada entra, ela é muito mais ágil, muito mais rápida na execução de obras. Então, o modelo que a gente está trabalhando, que todo investimento que é feito em termos de outorga, daquilo que ele vai ser revertido pelo próprio particular em obras. Então, a gente não vai cobrar nesse primeiro momento dele um valor pela utilização do espaço público. O que a gente vai exigir do investidor é que ele aplique o recurso em obras no local, de melhoramento, para que a cidade em todo ganhe, que o próprio empresário que vai lá investir ganhe, mas que a cidade inteira ganhe. Nós estamos conversando com o Henrique Lerena, presidente da CETEC de Campinas, falando a respeito desse projeto que amanhã terá a publicação do edital para a ocupação comercial de um vão do viaduto da Aquidabam. Presidente, quando a gente fala de região central, não tem como a gente não falar de segurança pública, que é uma das grandes preocupações para quem trabalha, para quem frequenta o centro, para quem mora por lá. Já há um diálogo também com a Guarda Municipal para que o empresário que ali investir tenha também esse amparo da segurança pública e que o período de obras também seja de fiscalização, porque a gente sabe que canteiro de obra muitas vezes também acaba se tornando um problema de segurança. Com certeza. Sim, a gente tem feito um diálogo quase diário com o secretário Biges, o secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Campinas. Há um compromisso do secretário que ele vai melhorar de forma fundamental a permanência de guardas municipais lá. Então, assim, há um compromisso da guarda de fato você incentivar a vigilância lá no local. Mas assim, o importante que a gente tem que ressaltar aqui que ele não é um projeto isolado, são vários pontos no centro da cidade que eles passam por esse melhoramento, né? Nós podemos citar aí a questão da Campos Sales, toda a revitalização, o Mercadão Central que a gente está reformando, também a gente já está trabalhando na reforma do Terminal Mercado. Enfim, são várias obras que a Prefeitura de Campinas está realizando no centro da cidade para requalificar o centro. E, evidentemente, quanto mais pessoas elas circulem, inclusive em todos os horários, a segurança melhora como um todo, a sensação de segurança. Mas sim, sendo bem objetivo em relação à tua pergunta, sim, a Guarda Municipal vai redobrar lá a questão da segurança. Esse compromisso do secretário de Segurança. Tiago? Presidente, aproveitando já, queria saber que estágio está o Mercadão, né? Está em reforma, vai ser entregue dentro do prazo, qual que é essa previsão, como é que está? Sei que é um outro ponto de revitalização da cidade, como é que está isso? Nós vamos ter quem faz toda a gestão da reforma do Mercadão Central é a Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, é o secretário Barreiro que cuida dessa obra.
embora o Mercadão Central ele seja administrado pela CETEC, por questões de know-how, de conhecimento, toda a obra e a fiscalização, a execução dessa obra tem sido cuidada pela CEINFRA. Mas assim a gente também está acompanhando, e o cronograma da obra ele está em dia. Então a previsão que era agosto, né, para entregar essa obra, julho, agosto, né, e ela está o cronograma até agora ele está em dia. Então a previsão de entrega é em agosto desse ano. Presidente, aproveitando outros assuntos também ligados a Campinas, a CETEC publicou no final do ano passado a abertura da licitação para a construção da tirolesa da Lagoa do Taquaral. E o prazo final para entrega dos envelopes, 31 de dezembro. De janeiro. 31 de janeiro. De janeiro, agora. A busca está sendo bem feita, as empresas estão procurando a CETEC? Sim, tem já 3 empresas que fizeram consulta, né? Toda a questão do edital ele é publicado no Diário Oficial Municipal, mas sim, algumas empresas já, 3 empresas já entraram em contato querendo conhecer o local, e as regras estão no edital. Então é um certame que a abertura ele vai acontecer em 31 de março, né? E a gente espera que sim, que tenha interessados para acudir esse edital, e também a gente ter na Lagoa do Taquaral mais essa atração, né, que também teve uma boa repercussão, né, dessa tirolesa. Como é que vai funcionar a tirolesa? É uma tirolesa que vai atravessar o Lago do Taquaral, ela ida e volta. Então você, na parte da descida, é pela inércia, é pela gravidade, né? Uhum. Mas no retorno ele tem um motor que ele vai puxar quem está utilizando a tirolesa para a volta. Então é um passeio muito interessante, né? A proposta digital é sempre trabalhando o menor tarifa, né? para o usuário, né? E também vai ser mais uma atração, né, do Parque Taquaral, né, que ele é muito bem frequentado, né, para toda a sociedade de Campinas. Fica pronto ainda esse ano? Fica pronto esse ano. Tiago? Agora, presidente, falando sobre a questão do cemitério, né, teve até a reforma ali do muro do cemitério da Saudade. Qual tem sido a avaliação aí com aquela mudança? Muita gente questionou sobre ser aberto, não ser aberto. Como é que está aquilo ali? Qual que é a avaliação da CETEC quanto a isso, quanto a essa mudança ali na infraestrutura? Está aprovada? Como é que está sendo esse processo, presidente? Bem, a reforma o muro que tinha o cemitério da Saudade era um muro muito antigo, centenário. Vocês lembram que cada chuva mais forte, um pedaço do muro ele estava caindo. Então a prefeitura, através da Secretaria de Serviços Públicos, começou a trabalhar um projeto para fazer a melhor adequação, né? E também pensando também em termos de custos, né? De qual seria a proposta mais adequada, mas também porque todo o nosso recurso ele é finito, né? A gente tem uma capacidade de investimento. Então se achou a melhor solução, que uma parte ele é muro e outra é gradil. Isso, em termos de custos, ficou mais barato do que você fazer ele totalmente em muro. Seria uma estrutura muito maior, então se adequou, e também se pensou também do ponto de vista do entorno, porque o muro ele trazia vantagens e desvantagens, né? Então, qual a grande desvantagem ele tinha, né? Na parte que tem muito trânsito, o barulho, o muro serve como uma forma de você propagar isso para as outras residências. E quando você coloca um gradil, esse som do barulho do trânsito, ele se espalha. Então, causou um impacto em termos de poluição sonora muito menor.
Então, uma boa parte dos moradores do entorno dos cemitérios elogiaram essa postura. Agora, tem gente que não gostou, né, que achou que os túmulos ficam expostos. Que os túmulos ficam expostos. Só que tem gente que, pelos túmulos ficarem expostos, porque o túmulo também tem muitos deles têm uma obra de arte. Então, assim... E a questão de segurança também, né, presidente? Aí eu vou tratar essa questão de segurança. Então, assim, e aí, o que a gente sempre diz, que o Cemitério de Saudade, ele é um museu a céu aberto. É um dos cemitérios mais bonitos do Brasil, né, em termos de obras, de cultura, de arte sacra que tem no Cemitério da Saudade. Então, você expor isso também ficou, do ponto de vista de visualização, melhor. Eu tive visitando alguns cemitérios, inclusive fora do Brasil, e assim, a tradição é de você deixar cemitérios abertos, né, não fechados, né, vocês identificar as sepulturas, né, então isso, assim, é um tema polêmico, a gente entende disso, mas o que a gente também, conversando com o prefeito, qual é a solução que a gente quer adequar? Que além desse gradil, a gente vai trabalhar também um paisagismo lá. Então, assim, a gente vai começar a gente já selecionar trepadeiras para que a gente feche, não deixe tão exposto essa questão das sepulturas, né? Então, assim, boa parte a gente vai cobrir com uma vegetação, com uma coisa adequada, que a Secretaria de Serviços Públicos está planejando. Em questão da segurança, de fato, com a instalação do gradil, a gente começou a ter uma incidência maior de furtos no local, né? Vários proprietários de sepulturas começaram a reclamar de que havia uma incidência maior. E, de fato, a gente identificou essa situação. Aí a CETEC tomou várias medidas para sanar esse problema. Nós reforçamos a segurança, inclusive coincidiu, né, que a gente estava acabando o contrato de segurança e a gente, na nova licitação e na nova contratação que já foi feita, a gente duplicou o número de segurança. Então a gente tinha lá 4 postos, a gente mandou para 8, e principalmente no período noturno. Fizemos instalações que ainda não foram concluídas, mas já está em processo bem adiantado de câmeras, né, ligadas assim, camp. Né, e também já em alguns pontos a gente já começou a colocar também uma cerca, a concretina, sabe, aquela aqui, que impede que a pessoa pule lá o gradil, porque tem alguns pontos que ficaram mais baixos. Então, essa situação... E com essas medidas que a gente já adotou, eu posso dizer que no último mês a gente não teve mais nenhuma queixa de furtos no local. Manhã Bandeirantes conversou com o presidente da CETEC, Henrique Lerena, falando sobre os projetos da cidade. Ponto inicial da nossa entrevista, o chamamento público para as empresas interessadas na área do viaduto da Aquidabã. E amanhã vai ter o chamamento publicado pela Prefeitura com todos os detalhes. Presidente, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Espaço sempre aberto para o senhor, para a CETEC trazerem aqui os esclarecimentos importantes desse trabalho realizado em Campinas, em diversas áreas, em diversas regiões da cidade. Obrigado, Heitor. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aí a oportunidade. A gente está esclarecendo esses pontos que sempre são motivos de questionamento. Enfim, é uma obrigação também do agente público prestar contas daquilo que a gente está fazendo. As críticas que sempre são dirigidas pela imprensa, pela sociedade, a gente recebe isso como uma forma de retorno para ver quais os locais que a gente precisa melhorar. Então, todo apontamento que é feito, a gente não leva como uma crítica infundada, mas sim
situações que a gente precisa melhorar, porque sempre a gente precisa estar melhorando a nossa prestação de serviço. Porque o cidadão paga o imposto, ele paga muito e ele tem que voltar, a gente tem que voltar com serviço para a população. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, um bom dia, um bom trabalho ao senhor, a toda a equipe. São 10h43, o Manhã Bandeirantes vai para um próximo intervalo e, na sequência, giro de informações também na capital federal. Nós vamos conversar com a equipe de reportagem que acompanhou a reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os bastidores a respeito da polêmica discussão da desoneração da folha salarial. O intervalo é rapidinho, na volta tem esses e outros destaques aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Rádio Bandeirantes, FM 85,7. O melhor do futebol com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência. Rádio eleita para o hall de notáveis da ACESP. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. E toda a vibração da torcida. Apoio. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Olá galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite, na Band TV. É isso aí, no programa do João é assim, muita alegria e energia, com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o Brasil. Tá procurando diversão? Então vem com a gente no programa do João. Todo sábado, 8h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. 15 minutos faltando para as 11 horas da manhã. Vamos girar a participação do nosso ouvinte também pelo nosso WhatsApp. Você nos escreve, você manda mensagem de áudio, você participa com a sua informação, com a sua opinião. Também no nosso canal do YouTube, o Isael Venâncio Loretti, ele escreve: bom dia, não adianta melhorar o centro de Campinas se não melhorar o transporte público. É uma reclamação frequente que traz também Isael Venâncio Loretti no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela participação. E o trânsito ali também, a INDEC vai ter que trabalhar em conjunto com essa obra, porque estamos falando de um ponto que tradicionalmente já é carregado de veículos e óbvio que vai ter um impacto ali também dessa novidade na região da Aquidaban. Mensagem chegando também de áudio nesse momento do nosso ouvinte. Manhã Bandeirantes. Opa! Vitor Lobato, José Carlos, São Sebastião. Ouvinte Bandeirantes, diariamente. Neste momento, 32 graus de temperatura. E tráfego normal na rua Montemor, que é a parte central de São Sebastião. E desejo a todos vocês um ótimo dia. Muito obrigado pela mensagem, pela participação conosco. Continue com a gente também no Manhã Bandeirantes. O Edvalmir Massa diz que gostou de como ficou o Cemitério da Saudade, assunto que tratamos aqui há pouco com o Henrique Lerena, presidente da CETEC. Ele acredita que ficou mais bonito e o melhor, com a visualização inibe os ladrões e com os muros deixaram ele
à vontade. Os muros deixavam os criminosos à vontade. Ele acredita que o gradil pode ter melhorado a segurança pública. O presidente da CETEC explicou aqui as obras que estão sendo feitas ali por conta da incidência, da frequência de crimes também dentro do cemitério da Saudade. O Carlos, morador da Vila União, Carlos César, ele diz: eu tenho uma dúvida que muitos moradores de Campinas também têm. Por que quando você economiza energia elétrica da CPFL, no mês seguinte a conta vem com valor reduzido? O resultado da economia aparece. Já na conta de água da Sanasa, isso não acontece. Por qual motivo isso não é possível aqui em Campinas? São estudos diferentes, contas diferentes, mas tá aí a sugestão do ouvinte: por que não adotar também essa tática? Quanto menos paga, ou quanto você vai diminuindo o consumo, tua conta vai sentindo a diferença também, né, Thiago? Que tem a taxa mínima, né? Se eu não estou enganado, né? Tem uma taxa mínima independente de quanto você gasta. É que, para você ter uma ideia, Heitor, eu nunca recebi conta de água da Sanasa em Campinas. Hã? É gato na tua casa? Não, é porque é poço, né? Assustei. Região de chácara. É poço, o encanamento da Sanasa chegou, mas você tem ali um tempo para fazer a implantação e no caso, a minha avó, que é com quem eu morava, não fez a implantação ainda. Então, mas pelo que eu conheço da conta que eu já vi, existe uma taxa mínima e toda vez que a discussão vem, a taxa mínima que tem que ser paga. Então, a sugestão do ouvinte é positiva. A gente tem que ver quais são as regras também, porque existem regras estabelecidas que às vezes não é nem a Sanasa que estabelece essas regras. E aí precisa ver como é que se dá isso. Mas é uma sugestão boa, sim, né? Porque aí incentiva a economia de água, né? Conta de água que vai ficar mais cara em fevereiro. Em 4 cidades da região haverá o aumento já no próximo mês. Campinas, Sumaré, Vinhedo e Mogi Guaçu estão nessa lista. O reajuste das tarifas de água e esgoto acontece anualmente, refletindo os custos da operação do sistema de saneamento de cada cidade. Em Vinhedo, o reajuste vai ser de 15,13%, em Sumaré, 5,19% e em Campinas, 4,84%, portanto, a menor das porcentagens entre os municípios aqui da região metropolitana. Tem mais mensagem de áudio chegando também do nosso ouvinte. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. Vou falar um pouquinho sobre esse negócio de vacinação da dengue. A dengue, existe uma grande diferença. Eu já tive dengue, é muito ruim, tá? Textualmente, você fica fora de ação no mínimo aí uma semana, quando dá tudo certo, né? Parece que você tem um bloco de cimento em cima das suas costas que você não consegue nem levantar. É complicadíssimo isso, fora todas as outras dores que traz. Então, eu gostaria de mais resultados, assim, da eficácia da vacina. Eu vou, sinceramente falando, eu vou esperar um pouquinho. Não que eu não vá tomar. Não tem nada a ver com Lula e Bolsonaro isso. Tem a ver com a minha confiança sobre este tipo de vacina. Muito importante dizer. Outra coisa, se não tivesse acontecido comigo, Heitor, eu nem falaria, mas aconteceu. Ontem eu fui na agência da Caixa, na Rua Abolição, com a minha filha, para abrir uma conta poupança antiga 013 e agora é 1288, né? E o que aconteceu? Cheguei na agência da Caixa e a pessoa que me atendeu falou que não abre a conta na agência da Caixa, a conta poupança. Beleza, poupança fácil que chama. É só na casa lotérica. Aí eu fui na casa lotérica da Monte Castelo, ali não abre, mas teria que ser uma casa lotérica grande, tipo a do Açaí. Cheguei lá no Açaí, também não abre, ou seja, você não consegue abrir uma conta. Tentei online, não conseguimos. Fomos para outro banco, né? Fazer o quê? A minha filha poupa dinheiro em outro lugar, já que nós não conseguimos ser clientes da Caixa. Até onde eu sei, você tem que ir numa agência abrir uma conta, senão para que gastar tanto dinheiro com funcionário público ali, não é verdade? Grande abraço a todos, DJ Ale. Isso porque o programa chama Poupança Caixa Fácil. Imagine se fosse o Caixa Difícil, né, Thiago? Thiago foi abrir a sua poupança também. Não, tô aqui. Tava tentando abrir a poupança aqui, tá difícil. É aquela questão, né? Ou é funcionário com má vontade, né, Heitor, que empurra o problema para outro lugar, ou é realmente um erro no
na forma que se dá da abertura dessa poupança. De fato, não tem nada, porque o DLE teve que fazer aí uma saga aí para conseguir fazer a abertura de uma conta e abriu ainda em outro banco. E tem um detalhe da vacina, o DLE pode ficar tranquilo, porque pelo volume de vacina que vem, pelo menos esse ano e o ano que vem, se tudo se manter, as outras faixas etárias vão demorar e muito para tomar a vacina contra a dengue. Até porque o número de doses é muito limitado. 3 milhões cobre o quê, Heitor? Dá o quê da população brasileira? É uma faixa muito pequena de pessoas e vai ser destinada para áreas de epidemia, né? Exato, em Campinas tem que estar nessa lista aí. Essa é uma batalha que o prefeito Dário Saad tem que comprar para que Campinas receba essas doses como prioridade, porque a gente fala de dengue todos os dias com a epidemia aqui no município. A participação também do ouvinte falando sobre política nacional, que nós vamos destacar a partir de agora também. O Wagner Marcondes, ontem ele participou conosco, no fim não deu tempo de ler a mensagem, mas a gente traz aqui agora. Ele diz, em razão do adiantado da hora, não foi possível ler o comentário, mas gostaria que você passasse novamente para o Thiago. Claro, a gente vai trazer aqui, Wagner, é que às segundas-feiras nosso encontro é mais curto, até às 11 da manhã. Hoje dá pra gente repercutir um pouco mais os assuntos, e é a respeito da dobradinha Guilherme Boulos e Marta Suplicy. Na opinião do Wagner, tá aí a prova que, em se tratando de política, o que é ruim sempre pode piorar. A perfeita junção do que ele chama de nada com coisa alguma. Ele espera sinceramente que o povo de São Paulo não cometa o que ele chama de sandice com a própria população, elegendo Boulos e Marta. Na opinião dele, Boulos, notório por apoiar invasões de propriedades públicas e privadas, acha o Wagner que só consegue enganar uma pessoa, a ele mesmo. Isso me lembra, meu Deus, como esse povo nosso vira mal, vota mal, como esse povo não escolhe bem os seus representantes, é a opinião do Wagner Marcondes. Ainda sobre a política também nacional, o Adriano Vermelho diz que na política se pode usar o velho ditado: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Num parlamento profissional, não. Quando há interesses, além do que são os pré-estabelecidos e acordados pelo conjunto de leis do Legislativo, são sobrepostos, toda a discussão fica comprometida, tal qual opiniões que os fanáticos acreditam que devam ser unilaterais e, quando não são, acusam de infidelidade política, se põem a perseguir. Exemplo disso, Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. Do outro lado, a cúpula mais radical do PT e Marta Suplicy. Conviver e debater com quem pensa igual é fácil, difícil é achar saídas estratégicas e democráticas para demandas individualizadas, porque política é isso, diz o Adriano Vermelho. Ontem falamos sobre a dobradinha que está muito bem encaminhada entre Guilherme Boulos e Marta Suplicy, e esse assunto destacado pelo nosso ouvinte, pelo Adriano Vermelho, é em relação à troca de farpas, embora farpa mesmo só tenha vindo de um lado, entre Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. Isso por conta de elogios do presidente do PL ao presidente Lula. A informação que chega agora, divulgada pela jornalista Júlia Duailib, do portal G1, do Grupo Globo, é de que o vídeo editado de uma entrevista dada em dezembro do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, resultou em uma bronca pelo WhatsApp do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse vídeo, começou a circular na semana passada, foi para a Folha de São Paulo, inclusive, se eu não me engano, essa entrevista. Ele fez elogios ao presidente Lula, dizendo que Lula tem prestígio e popularidade. Essa versão cortou alguns trechos em que Valdemar da Costa Neto também elogia Jair Bolsonaro. E uma reunião com apoiadores no Rio de Janeiro chegou a público pela Folha de São Paulo, também pelo portal Metrópolis, com Bolsonaro sentado em uma mesa, com pessoas que são apoiadoras do ex-presidente, e ele foi questionado. Como é que vem o PL nas próximas eleições? Como é que está o senhor com o PL? E a resposta de Bolsonaro foi essa aqui. Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem. Essa semana tinha um problema sério, não vou falar com quem. Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. Como
O Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali, ó. Não vem. Me chama. Não consegue nem ir na praia, ele fecha a praia, né? Aí isola, né? Eu ia falar besteira aqui, ó. Depende da pessoa, até bacana, né? Com aquela, pô. Esse vídeo foi durante um encontro na cidade de Angra dos Reis, do estado do Rio de Janeiro. E para quem não conseguiu entender toda a fala, Bolsonaro disse o seguinte: essa semana tive um problema sério, não vou falar com quem. Olha, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. E aí ele fala da popularidade de Lula, manda ele vir aqui tomar uma 51 na esquina ali. Não vem. 51 referência à cachaça. A entrevista que eu disse anteriormente, ela foi para o jornal O Diário, em dezembro, mas só agora o recorte acabou ganhando notoriedade nas redes sociais. Valdemar diz que Lula não tem comparação, é um camarada do povo completamente diferente do Bolsonaro. Esse é o recorte, mas a frase completa é: Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem, ele tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. Bolsonaro não, ele tem um mandato só. Esse trecho também viralizou parcialmente, mas em outras partes da entrevista, Valdemar Costa Neto rasgou elogios ao ex-candidato a presidente, ex-presidente e ex-candidato à reeleição, que fez o Partido Liberal ser hoje uma máquina muito mais forte do que era antes do apoio ao Bolsonaro. Mas, Tiago Prudente, já existia PL antes de Jair Bolsonaro. E me dá a sensação de que o Valdemar da Costa Neto, ele está querendo manter um pé em cada barca. A do bolsonarismo, que fez o partido ter hoje a maior bancada do Senado e da Câmara, mas aquele espírito político que o PL sempre teve de estar ao lado do poder, seja qual for o poder. Centrão pelo Centrão. A gente tem que lembrar que o Valdemar da Costa Neto foi condenado no Mensalão por formação de quadrilha. Então, não vamos esquecer do passado aqui, de quem é Valdemar da Costa Neto. Também não vamos esquecer do histórico do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que mudou de partido inúmeras vezes. Então, Valdemar está fazendo o cálculo de uma possível saída de Bolsonaro. Não estou dando uma informação, não tem informação de que ele vá sair do PL, não é isso. Estou pegando o histórico de que o presidente da República mudou de partido muitas vezes nos últimos anos. Se o Heitor puxar aí, vai ter uma lista de partidos que o Bolsonaro fez parte. Então tem esse histórico que também deixa o Valdemar de orelha em pé. Dito isso, Bolsonaro, o Heitor, caiu na fake news. Foi basicamente, você olha a entrevista toda do Valdemar da Costa Neto, não tem nada dessa polêmica. Ele fez vários elogios ao Bolsonaro e também fez elogios ao Lula, mas eu não acho nem que seja uma questão de um pé em cada canoa. Ele já tinha dito isso em outras entrevistas, apontando as diferenças e fazendo elogios. Ele faz o que todo político faz, que olha, isso aqui, aquilo ali, até porque dentro do PL, dentro do Partido Liberal, existem correntes mais pró-governo e correntes totalmente de oposição. Então ele, como presidente do partido, também tem que fazer esse controle, é uma questão partidária, a gente tem que lembrar disso. Muitos deputados eleitos pelo PL no Nordeste se elegeram com base eleitoral do Lula. Então essa é a questão. Existem regiões do país onde o presidente Lula é mais popular e existem regiões do país onde ele é menos popular. Então muitos partidos se alinham nessa questão. Mas Bolsonaro está sofrendo do mal que ele ajuda a patrocinar também, porque ele divulga também muitas vezes cortes que não retratam a realidade. E agora ele caiu no conto do vigário, porque o corte que foi pego do Valdemar da Costa Neto está causando uma polêmica dentro do PL, sendo que não havia essa necessidade. Pelo menos é assim que eu interpreto. O feitiço se voltou contra o feiticeiro nesse caso aí. Porque se a gente for analisar a fala completa, não tem necessidade dessa polêmica toda. A não ser que a implosão do partido e essa crise seja boa.
para Jair Bolsonaro, já pensando no futuro e também desestabilizar algumas decisões que o PL tomou e que não agradaram muito ao ex-presidente da República. Em política, nem sempre tudo que parece, né? Tudo que parece né? Jair Bolsonaro, que já passou por 8 partidos, foi eleito pela primeira vez deputado federal em 1990 pelo PDC, o Partido Democrata Cristão, depois passou pelo PPB, pelo PTB, pelo PFL, pelo PSC, pelo PSL e, mais recentemente, se filiou ao PL, onde ainda está, enquanto não funda o próprio partido, que essa foi a intenção já declarada desde 2017 da fundação de um partido que acabou não se concretizando até aqui. E por falar em recortes, em trechos de vídeos que acabam viralizando, Thiago Prudente, ontem fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos ontem. Heitor. Culpa sua isso aí, hein? Fomos surpreendidos ontem com uma publicação do deputado estadual Rafa Zimbaldi, a quem agradecemos primeiramente a audiência, a confiança de estar sempre conosco aqui. Já entrevistamos Rafa Zimbaldi em algumas oportunidades, como pré-candidato, como candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, como deputado estadual, falando dos projetos. E nas redes sociais, no Instagram, nesses últimos dias, ele tem utilizado alguns recortes da imprensa em geral, de alguns veículos de comunicação, e utilizou aqui também do Manhã Bandeirantes, um trecho em que falávamos na última sexta-feira a respeito da disputa que tem sido noticiada dentro da federação entre PSDB e Cidadania, para saber se Rafa Zimbaldi será candidato a prefeito de Campinas ou não. E aí é curioso como o recorte foi feito aqui. Durante toda a semana fomos citados pela imprensa como nome forte para disputar as eleições municipais da nossa cidade. A Band foi um dos veículos. Assista o vídeo. PS, quem não deve ter gostado é quem está no poder há 12 anos, mantendo Campinas com os mesmos problemas de sempre e ainda perdendo quase R$500 milhão em recursos federais da educação, que poderiam ter sido destinados para Campinas. Quer saber por que foram pedidos esses recursos? E aí escreve aí o comentário para gerar o engajamento também no Instagram. O trecho em questão é parte realmente de uma discussão que nós estávamos tendo aqui, em que eu digo a seguinte frase: não acredito que uma federação do tamanho da federação PSDB, com a força que tem ainda no estado de São Paulo, e o Cidadania com a relevância que vem ganhando nacional, vá ficar fora da eleição de Campinas. O que faltou no corte é a sequência da conversa. A de que Carlos Sampaio estaria tentando fazer essa federação fechar um acordo para apoiar Dário Saad, enquanto o Rafa Zimbaldi vai cada vez mais perdendo espaço para ser candidato a prefeito. E quero deixar claro que eu sou a favor de que o primeiro turno de uma eleição tenha o maior número possível de candidatos. O máximo possível. Uma gama de opções. 3, 4 opções para quem vota mais à direita, com voto mais conservador. 3, 4 opções para quem vota mais à esquerda. Algo que o Brasil foi perdendo nas últimas eleições. Em 89, por exemplo, você olhava a lista de candidatos, você tinha os mais variados políticos ali, de diferentes ideologias, de diferentes formações acadêmicas. E eu acho que o primeiro turno é para isso, para você ter várias opções. Então não sou contra ninguém ser candidato a prefeito. Mas o recorte não deixou bem claro o que a gente realmente estava falando, né, Thiago Prudente? É assim que nascem as fake news, né, Heitor? Para não dizer outra coisa, a gente mostrou o caso aí do Valdemar da Costa Neto e agora esse caso envolvendo o deputado Rafa Zimbaldi. É muito longe disso do que a gente estava comentando. A gente estava falando sobre a possibilidade de candidatura do Rafa Zimbaldi, mas falando das dificuldades de que ele estava enfrentando naquele momento para cacifar a candidatura. Eu concordo com você, no primeiro turno ter o máximo de candidaturas possíveis é importante, mas nesse momento a candidatura de Rafa enfrenta inúmeras dificuldades.
E a gente nunca levantou aqui que é preciso que ele concorra. Podem aparecer outros candidatos, então é preciso tomar muito cuidado. E fica um exemplo também para os ouvintes, para entender como fake news surgem. É preciso entender o contexto todo da história, todo da conversa. E dessa vez, Heitor, o nosso programa aqui, e mais especificamente você, foi utilizado para criar, e aí sim a palavra narrativa se enquadra, criar essa narrativa aí para o deputado, mas não era bem isso que você estava dizendo. Aliás, bem longe disso, né, Heitor? Também não criticando a intenção dele de ser candidato a prefeito, pelo contrário, legítimo, está no jogo político, assim como faz parte do jogo também utilizar os nossos comentários aqui para recortes, para críticas. A gente sabe que isso é parte do trabalho da mídia, isso é parte também do trabalho político. Faltou talvez só deixar um pouquinho mais do vídeo, deputado Rafa Zimbaldi, um pouquinho mais para o contexto ser completo e, enfim, um agradecimento à equipe que está acompanhando sempre o Manhã Bandeirantes, fazendo parte dessa audiência que vem crescendo, felizmente, a cada dia, graças a você que está conosco em FM 85.7 e também pelas plataformas digitais. Quer fazer o corte? Corta também onde a gente está e o nosso horário, porque daí divulga para mais gente, Thiago Prudente. Exatamente, acho que esse é o corte importante, importantíssimo. Do contrário, distorce a fala, né, Heitor? Distorce a fala. Vamos falar que você é cabo eleitoral do Rafa Zimbaldi agora, hein? Vai sair até com bandeira na rua aí. Não sou cabo eleitoral de ninguém, até porque nem voto em Campinas, voto em Jundiaí, mas quero muito que a eleição de Campinas seja a mais limpa possível e que o eleitor tenha o máximo de opções e escolha com sabedoria aquele que vai ou aquela que vai comandar a Campinas nos próximos 4 anos. Fiquei pensando, Heitor, você já teve esse corte agora, imagina quando a eleição começar mesmo, pra valer. Imagina só, a gente vai ter que tomar milhões de cuidados, a cada fala vai ter que colocar uma questão, portanto, mas, para não sofrer, para não ser vítimas desses cortes, né? Fortes emoções estão por vir. 11h09. Fortes emoções em Brasília também, com a desoneração da folha de pagamento, que ontem teve uma reunião de mais de 2h30 entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos conversar com a Gabriela Veras para saber um pouco mais sobre os bastidores dessa reunião, que não é a última, mas pelo menos parece encaminhar para uma decisão do que será a folha de pagamento, a desoneração ou não. Gabriela Veras, direto da capital federal, contando mais pra gente desse assunto. Pois não, Gabriela? São reuniões atrás de reuniões para ver se essa novela da desoneração da folha de pagamento chega ao fim, mas ao que parece, ao que tudo indica, está chegando, está nos capítulos finais. Isso porque ontem à noite teve uma reunião longa, inclusive, entre o presidente do Senado, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além também de líderes do governo no Senado, para tratarem exatamente sobre essa medida provisória enviada aqui pelo Palácio do Planalto, governo federal, lá para o Congresso Nacional, como uma alternativa à desoneração da folha de pagamento. O governo defendia que houvesse uma desoneração gradual, uma reoneração, na realidade, gradual ao longo dos próximos anos, começando a partir do ano que vem, para que os setores não sentissem muito. Só que isso não chegou muito bem lá no Congresso Nacional. Os parlamentares alegaram que o governo esperou eles derrubarem o veto presidencial, do presidente Lula, que saiu aqui do Palácio do Planalto, para agir sem nenhuma negociação, sem nenhuma conversa, discussão, principalmente com os 17 setores que mais empregam na sociedade, que são os principais afetados. Então, depois dessa reunião, de acordo com interlocutores, com fontes ligadas aos políticos, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também ao presidente do Senado, do Congresso, Rodrigo Pacheco, eles disseram que a desoneração fica como está. Então, a expectativa é que essa medida provisória, esse texto, seja reeditado e que eles retirem essa questão de reonerar esses 17 setores, a folha de pagamento desses 17 setores ao longo dos próximos anos, ficando como o Congresso definiu
em tantos passos por lá, né? Depois da derrubada do veto presidencial, o Congresso definiu, portanto, que essa prorrogação é válida até 2027, prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Para que isso seja acertado, para que o martelo seja batido, a expectativa é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se reúna com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ainda nesta semana, para que eles fechem aí esse texto da medida provisória que previa aí inicialmente a reoneração da folha de pagamento desses 17 setores. Vale lembrar que, além da reoneração da folha, essa medida provisória traz, na realidade, outros 2 dispositivos. Um deles estabelece o limite para a utilização de créditos tributários decorrentes de decisão judicial transitada em julgado para compensação de débitos relativos a tributos administrados pela Receita Federal. Essa medida, que vale para créditos superiores a 10 milhões, foi inclusive já regulamentada pelo Ministério da Fazenda. O outro dispositivo presente nessa medida provisória atual revoga gradativamente a isenção tributária para empresas do setor de eventos no âmbito do Programa Emergencial de Retomadas do Setor de Eventos, criado exatamente para socorrer as empresas durante a pandemia. O programa foi renovado com previsão de encerrar aí em 2026. Então, a expectativa é que essa medida provisória continue com pelo menos esses 2 dispositivos, mas que a desoneração da folha de pagamento, que era o tema ali principal, que os 17 setores vinham pressionando bastante para que não passasse, não tramitasse ali no Congresso Nacional, ela deve ser retirada do texto da medida provisória depois dessa reunião ontem que teve com Haddad e Pacheco. De acordo com fontes ali próximas, né, do ministro e até mesmo do presidente do Congresso Nacional, eles indicaram que ficaria muito feio para o governo federal ter mais uma derrota. Isso porque, se o Congresso Nacional definisse que a tramitação dessa medida provisória acontecesse lá no Congresso Nacional, ou ela seria rejeitada, ou ela cairia ao longo da tramitação em alguma comissão, o que seria mais uma derrota para o governo federal quando o assunto se trata de desoneração da folha de pagamento. Então, mais uma fase de derrotas, né? Isso não cairia muito bem para o governo. Então, essa foi a avaliação feita por interlocutores, por pontos ligados ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Muito obrigado, Gabriela Veras, pelas informações. Bom, Tiago Prudente, de qualquer forma, o governo vai ter que aceitar uma derrota, ou revogar a medida provisória com pelo menos uns pedaços, partes da medida provisória, ou esperar para ver se o Congresso compra a ideia, o que não parece que vai acontecer. Então, eu ontem, logo depois da reunião, falei com algumas pessoas ligadas ao Ministério da Economia, que eu ouvi uma história sobre a possibilidade da taxação das compras online internacionais. Aquela história sobre taxar quem compra fora do país e tal, que o ano passado deu uma polêmica, acabou caindo, e que, eu vou ser sincero aqui, eu sou a favor, porque protege o mercado interno brasileiro, e é uma medida que todo país do mundo toma, só o Brasil não toma. E aí a gente tem uma incoerência aqui no país que é muito engraçado isso. Quando a gente fala sobre taxar a compra do exterior, alguns dão um pulo de 3 metros de altura, mas também não fazem a mesma crítica para outros países que são liberais, muito mais liberais na economia que o Brasil, e fazem o mesmo processo para proteger o seu mercado interno. Mercado interno que gera emprego, gera renda e gera dividendos exatamente para o país, não para outros países, como no caso a China. E aí isso voltou a circular. Por que isso voltou a circular, Heitor? Porque se o governo abrir mão da desoneração ou fazer mudanças nessa medida provisória, provavelmente o Congresso fecharia um acordo para que essa taxação viesse a acontecer. Então, existe aí uma negociação sendo realizada. Por quê? Porque aí o que eu ia perder, o cálculo mais recente da Receita seria 16 bilhões de arrecadação com a desoneração, que seriam perdidos, não seriam arrecadados, seriam substituídos por essa arrecadação de produtos que seriam taxados
que vem de outros países, essas compras. É claro que a gente tem que esperar para ver como vai se dar essa negociação. Só o indício de ter mais reuniões quer dizer que algo está sendo negociado. Então, assim, o Congresso está disposto a negociar, isso fica muito claro, porque senão já teria devolvido a MP o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mesmo sendo um aliado do governo Lula, uma vez que ele tem uma pressão ali, principalmente de senadores e de deputados, para fazer a devolução da MP, que é uma prerrogativa do Congresso Nacional. E quando faz a devolução, a MP perde validade. Lembrando que uma MP, quando é editada, que é uma medida provisória, ela entra em vigor a partir da data que ela foi estipulada, se foi naquele dia mesmo, em vigor naquele dia, e aí ela tem um prazo de até 6 meses para ser votada pelo Congresso Nacional e para ser aprovada. Se ela não for aprovada, ela caduca e aí perde validade. Ou ela pode ser já reprovada pelo Congresso e perde validade automaticamente. E há a possibilidade de ser devolvida, porque ela aí nem entra em vigor. Bom, dito isso, a gente tem esse cenário posto. A gente tem que aguardar um pouco para ver como vai se dar essa negociação, para verificar quais vão ser as medidas que vão ser tomadas, mas eu acredito sim que a desoneração vai continuar no modelo que está, mas acredito que vai sair alguma coisa dessa negociação. Algum outro projeto que estava travado deve entrar aí na pauta e ser aprovado para repor o que a desoneração acaba perdendo com essa questão aí que foi editada pelo governo federal. Agora 11h18, um outro assunto que movimenta a política brasileira é a abertura de um inquérito contra o senador e ex-juiz Sérgio Moro por uma suposta fraude em uma delação. O ministro do STF, Dias Toffoli, determinou a instauração do inquérito contra Sérgio Moro e procuradores envolvidos nessa investigação, que é considerada o embrião da Lava Jato, antes de Sérgio Moro ganhar a repercussão nacional e internacional que teve em função da Operação Lava Jato. A Carolina Vilela explica pra gente que investigação é essa e que denúncias foram feitas contra o hoje senador da República. O ministro Dias Toffoli aceitou pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República para investigar o ex-juiz Sérgio Moro. O caso anterior à Operação Lava Jato envolve o empresário e ex-deputado estadual do Paraná, Tony Garcia. Em 2004, ele firmou um acordo de delação com Moro durante investigações de fraudes relacionadas ao Consórcio Nacional Garibaldi. Na época, Moro era chefe da 13ª Vara Federal. O inquérito está sob sigilo. Sérgio Moro deve ser investigado por crimes como constrangimento ilegal e fraude processual. Garcia acusa Moro de ter sido parcial em processos contra ele no Paraná e também alega que a partir de 2004 foi obrigado a grampear autoridades e atuar como uma espécie de infiltrado em casos que não tinham relação com o seu processo. Tony Garcia já foi ouvido 2 vezes pela Polícia Federal por ordem do Supremo. Nas redes sociais, o empresário chegou a publicar gravações que mostram Sérgio Moro dando instruções ao réu. Em nota, o senador informou que a defesa dele não teve acesso aos autos. Moro negou irregularidades no processo que ocorreu há quase 20 anos e afirmou que as denúncias são fantasiosas. História essa que, claro, vai gerar uma enorme repercussão e às vésperas do fim do recesso judicial ainda não foi definido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná uma data para um outro julgamento envolvendo o senador Sérgio Moro do União Brasil do Paraná. Atividades vão ser retomadas na próxima segunda-feira, numa semana que coincide com a saída de 3 integrantes da corte, e há esse espaço para a realização das sessões de julgamento referentes a casos de cassação de mandato que exigem um quórum completo. Nessa outra investigação, Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições ao Senado em 2022, em uma ação proposta pela federação formada por PT, Partido Verde, PCdoB e pelo Partido Liberal. Se o julgamento não for realizado até 26 de janeiro, o Tribunal Regional do Estado do Paraná só vai poder agendar a sessão que define o futuro político do ex-juiz da Lava Jato após um longo trâmite, um longo processo. E lá para o dia 23 vai ser indicado um novo juiz para entrar no TRE
E acredito que isso vai acontecer. Ainda mais depois dessa nova denúncia contra um ex-ministro, um ex-juiz federal e um senador que demonstram uma dificuldade de conseguir aliados políticos. Ele que, obviamente, não vai ter nunca o apoio do Partido dos Trabalhadores, embora nunca seja uma palavra que na política talvez não devemos usar, mas por tudo que a gente sabe da história envolvendo Sérgio Moro e Lula, e que também é mal visto pelos apoiadores de Jair Bolsonaro. Numa política tão polarizada, como o Sérgio Moro sobrevive em Brasília, Thiago Prudente? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Que assim, no caso do PT, no caso do Lula e do Sérgio Moro, Heitor, pode aplicar a palavra nunca. Eu acho bem difícil, para não dizer impossível, ter um apoio um do outro aí nesse caso. E aí o Moro é uma situação complicada, porque ele não tem aliados em nenhum dos lados. E nessas questões, força política também importa. Ele não tem aliados no Congresso, não tem aliados no Judiciário, não tem aliado em lugar nenhum. Não tem aliado em lugar nenhum. E exatamente é resultado também das ações dele. E eu não estou falando das ações dele como juiz. Não é isso. A questão do PT e dele na Lava Jato é uma coisa, mas as outras pontes que poderiam ser, que ele poderia ter como senador hoje, ele queimou como político. Como um político inabilidoso, que não sabe fazer política. Foi eleito, é senador da República, mas ele demonstra uma inabilidade política grande. Então, assim, as pontes que ele queimou com partidos que fazem parte do centro, até mesmo a centro-esquerda brasileira, a centro-direita, a direita brasileira, foi o próprio Sérgio Moro que queimou essas pontes. E logo depois que ele se afastou de ser juiz, foi para o ministério, teve aquele episódio com Bolsonaro, que ele nunca explicou direito, né? Acusou o presidente de uma série de questões, mas nunca provou o que estava acusando, depois voltou a se aliar a Bolsonaro. Então ele não espelha muita confiança para os políticos que estão no entorno. E eu não estou falando nem da questão aqui de investigar corrupção ou não, estou falando da questão política. Então é complicado, né? Ele tá... Já ouviu aquele ditado? Você está certo que o que você colhe, você planta? É basicamente isso. Ele colheu inabilidade política e está colhendo agora, plantou inabilidade política, queimou pontes e agora está colhendo isso. E muitas vezes, muitas atitudes dele foram tomadas, e hoje fica muito claro isso, e eu estou falando enquanto ministro da Justiça, naquele episódio com o Bolsonaro, de olho na eleição presidencial, porque ele queria ser candidato à presidência, mas não rolou, né, Heitor? Era um grande projeto político que dizem nos bastidores, o outro seria uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, aí não político, mas seguindo a carreira de magistrado. Bolsonaro dizia publicamente que para o Supremo Tribunal Federal queria escolher um ministro terrivelmente evangélico, não colocava Sérgio Moro como sua prioridade e, internamente, Bolsonaro tinha os planos de uma reeleição, como ele tentou, enquanto Sérgio Moro imaginava que ele poderia ser indicado como o próximo candidato a presidente da República. No fim, ele segue uma carreira política paralela como senador da República, mandato de 8 anos, mas não vejo como esse nome para ser uma liderança nacional, até pelas muitas entrevistas em que ele dá e não demonstra ter essa habilidade política. Assim como o Thiago, não vou entrar no mérito da Operação Lava Jato aqui, mas uma vez colocando-se à disposição como um nome da urna, existe um rito, um caminho que você precisa ter para liderança de um bloco político, para um discurso que seja compreendido facilmente por toda a população. Eu não consigo ver nada disso em Sérgio Moro para um futuro político, além do que ele já conquistou. Ser senador da República não é algo pequeno, é uma representação muito importante para o estado do Paraná, mas me parece pouco para a ambição política que ele tinha quando deixa o estado do Paraná como juiz, abre mão de ser juiz federal para se tornar ministro e depois um candidato a senador com outras
possibilidades talvez para o futuro. Talvez governador do Paraná, prefeito de Curitiba, acho que não também, né, Tiago? Acho difícil. Só para fazer uma ponderação aqui. Bolsonaro tá certo e Bolsonaro foi quem mais foi hábil nessa questão política. Ao perceber o perfil de Sérgio Moro, e eu acho que Bolsonaro percebeu isso desde o começo, por isso que ele não indicou Sérgio Moro ao STF, e por isso que, politicamente, quem foi usado não foi o Bolsonaro que foi usado pelo Sérgio Moro. O Bolsonaro utilizou o Sérgio Moro. Utilizou na eleição de 2018, utilizou depois para fazer uma campanha contra o ministro, depois daquela tentativa de golpear o presidente, que foi isso que o Sérgio Moro fez, e por isso que Bolsonaro, acho que já percebia essa ação, não indicou ele para o STF, e depois, em 2022, Bolsonaro utilizou ele de novo, porque você lembra no segundo turno? Moro apoiou Bolsonaro, e aí acabou a eleição, o PL entrou com uma ação, que é essa ação que vai ser julgada no TSE, junto com uma ação do PT, para que ele perca o mandato. Então, nesse caso aí, quem foi hábil foi o presidente Bolsonaro, e mostra a inabilidade de Moro, que acha que é esperto politicamente, mas acabou sendo usado nesses últimos anos aí, e agora está colhendo aí tudo que ele aprontou politicamente. Ressaltando, não estou falando aqui da Operação Lava Jato. E às 11h28, Manhã Bandeirantes vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua participação nesta terça-feira. Amanhã estamos de volta às 10 horas da manhã com os trabalhos técnicos de Gilberto Sufi, de Danilo Capucci com a Central Técnica e a coordenação de Gil Kleber. Até amanhã, Thiago Prudente. Até amanhã, Heitor. Um abraço para você, para os ouvintes. Uma ótima terça-feira para todos. E a partir de agora, o noticiário esportivo chega na Rádio Bandeirantes Campinas. É o Nossa Área, com comando de Carlos Henrique, preparando uma semana de Campeonato Paulista. Vai começar o Paulistão e você vai saber as informações de Ponte Preta e Guarani para a primeira rodada a partir de agora com o timaço de Carlos Batista. Grande abraço, obrigado pela sua audiência e até amanhã. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Uma série que é sucesso mundial no streaming, agora na tela da Band. Vikings, sagas lendárias de heroísmo, batalhas, romances, adrenalina e muita emoção esperam por você. Prepare a pipoca e não perca nenhum episódio. Maratone esta super série com a gente. Vikings, de segunda a sexta, 10h30 da noite, na Band TV. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas.